Deus ajuda quem se ajuda. Parece fazer sentido, né? De fato, essa frase até parece com algo que Jesus diria. Só que ela não está na Bíblia. A frase, na verdade, veio de Benjamin Franklin, o cientista americano. Ele escreveu isso no seu almanaque em 1757. E, de alguma forma, essa frase escorregou para a cultura cristã, como se tivesse credenciais divinas. O problema é que essa frase não só não é bíblica, como vai contra o próprio cerne do Evangelho. Porque o Deus das Escrituras não ajuda aqueles que se ajudam. Ele ajuda justamente quem não consegue se ajudar. Vamos desmistificar isso. Quando as pessoas dizem que Deus ajuda quem se ajuda, geralmente querem dizer que você precisa pôr a vida em ordem, trabalhar mais, se purificar do pecado. E talvez aí Deus te encontre no meio do caminho. Mas a Bíblia pinta um quadro totalmente diferente. Ela não mostra um Deus que espera que nos provemos dignos. Mostra um Deus que entra em cena quando não conseguimos mover um dedo. Romanos 5,6 diz: quando ainda éramos fracos, no tempo certo Cristo morreu pelos ímpios. Não foi depois de nos limparmos, nem quando mostrávamos potencial, foi quando ainda éramos fracos, incapazes e perdidos. Isso significa que o verdadeiro evangelho não é sobre autoaperfeiçoamento. Não se trata de provar seu valor para Deus te recompensar. É sobre admitir que você não consegue se consertar e aceitar que alguém já fez tudo por você. Jesus não veio para os espiritualmente fortes. Ele não veio para distribuir estrelinhas aos moralmente exemplares. Ele veio para os quebrados, os perdidos, os culpados, os envergonhados, aqueles que sabiam que sozinhos não dariam conta. Gente como o ladrão na cruz, que não tinha mais tempo para se ajudar, mas ainda assim encontrou misericórdia. Gente como a mulher pega em adultério, que não recebeu uma lista de tarefas para se melhorar e só então receber o perdão, mas que, em vez disso, ouviu: nem eu te condeno. Quando dizemos Deus ajuda quem se ajuda, corremos o risco de transformar o cristianismo em uma religião baseada em obras, mas o evangelho não é sobre merecer a graça, é sobre recebê-la. Deus não está esperando a gente escalar uma escada para o céu. Ele já desceu até nós na pessoa de Jesus Cristo. Então, se você se sente fraco demais, pecador demais, longe demais, que bom. Você é exatamente o tipo de pessoa que Deus ajuda, porque Ele não ajuda quem se considera autossuficiente. Ele socorre quem sabe que está perdido sem Ele. Odeie o pecado, ame o pecador. Isso parece correto e até tem cara de versículo bíblico, só que não está na Bíblia, nem foi citado por Paulo, nem aparece em Provérbios. E Jesus nunca disse isso. Mas afinal, de onde veio essa frase? Essa frase é frequentemente atribuída a Santo Agostinho, que escreveu: Cum dilectione hominum et odio vitiorum. A tradução literal seria com amor pela humanidade e ódio pelos pecados. No entanto, convenhamos, ela soa bem mais legal em latim. Depois, Gandhi deu uma reformulada e hoje virou quase um lema cristão. A ideia por trás da frase não está totalmente errada. A Bíblia fala, sim, sobre amar as pessoas e odiar o mal. O problema é como usamos essa frase na prática. Ela virou quase uma desculpa santa para falar coisas duras. Tipo, olha, não estou te julgando, só odeio o seu pecado. Isso geralmente soa mais arrogante que amoroso ou compassivo. A questão é que a Bíblia não separa as pessoas de suas ações de um jeito tão simples. O pecado não é como uma roupa suja que você tira e lava, é algo que vem de dentro. É por isso que Jesus disse: pois do coração é que procedem os maus pensamentos. Mateus 15:19. Então, se dizemos que odiamos o pecado de alguém, inevitavelmente estamos tocando em algo que está intrinsecamente ligado a quem a pessoa é naquele momento. O versículo que mais se aproxima dessa ideia está em Judas 1:23. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda, tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Ou seja, sim, odeie o pecado, odeie a mancha, odeie a dor que o mal causa, mas também mostre misericórdia. Judas não te dá licença para usar a verdade como uma arma. Ele nos chama a ter compaixão com cautela. E lembre-se, Jesus não andava por aí dizendo: eu te amo, mas odeio o seu pecado. Ele dizia: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele oferecia graça primeiro, a transformação vinha depois. Portanto, sim, devemos odiar o pecado. Ele destrói vidas, mas quando usamos essa frase como uma granada espiritual, fazemos mais mal do que bem. Se vamos amar como Jesus amou, isso significa não tratar as pessoas como projetos para consertar. Devemos sentar com elas, ouvi-las, nos sacrificarmos por elas e convidá-las para a mesma graça que nos transformou. Resumindo, pare de citar essa como se fosse da Escritura.
não seja fiscal da moral dos outros. Em vez disso, esforce-se para ser um reflexo de Cristo, que amou tanto os pecadores que morreu por eles. A higiene reflete a pureza de espírito. No Brasil, a frase "a higiene" ou limpeza reflete a pureza de espírito. Não é comum, mas nos países de língua inglesa, a versão "cleanliness is next to godliness" é popular e muitas vezes confundida com um provérbio bíblico. Embora não esteja na Bíblia, ela é usada por pais e mães como um mantra sagrado para incentivar os filhos a arrumar o quarto. Nesse contexto, a bagunça física é tratada como algo a ser corrigido para alcançar a pureza, ou de forma mais leve, como uma lição sobre disciplina e ordem. Só que essa frase não está na Bíblia. Ela não aparece em Gênesis, Salmos, nem em Levítico, que por sinal fala bastante sobre limpeza. Foi John Wesley, o fundador do metodismo, que falou isso num sermão proferido no século XVIII. Ele estava pregando sobre disciplina pessoal e higiene e, por acaso, soltou essa frase. E, de alguma forma, ela viralizou e ganhou status de quase versículo. Só que John Wesley dizer algo não significa que Jesus disse. A Bíblia fala muito sobre pureza, mas não está preocupada se você passou o pano no chão ou se sua cama está feita. Ela se importa com algo muito mais profundo, seu coração. Em Mateus 23, 26, Jesus repreende os fariseus por estarem obcecados com a aparência externa, enquanto ignoravam a corrupção interna. Ele alertou: primeiro limpe o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Eles eram obcecados por limpeza e todos os sinais externos de santidade. Seguiam todas as regras de lavagem, purificação e organização. Mas Jesus não ficou impressionado. E por quê? Porque eles ignoravam o mais importante. Eles eram espiritualmente imundos, orgulhosos, julgadores e, para encurtar a lista, mortos por dentro. Mas Deus nunca se importou se você passou o aspirador hoje. Ele quer saber se seu coração está rendido, se seus motivos são puros e se sua vida reflete a humildade de Cristo. Esse é o tipo de limpeza que realmente importa. Então não, seu carro bagunçado não significa que você é um pecador. E sim, você ainda deve tomar banho e lavar a louça, por favor. Mas isso é uma questão de higiene, não de santidade. Essa é uma forma de legalismo que Jesus veio destruir. Às vezes as pessoas mais bagunceiras ou desorganizadas possuem os corações mais limpos. E às vezes, quem parece mais arrumado por fora esconde uma enorme bagunça espiritual por dentro. Isso também vai passar. Essa frase vem de um antigo provérbio persa. A história conta que um rei pediu aos sábios uma frase que fosse sempre verdadeira, na alegria ou na tristeza. Eles voltaram com: isso também vai passar. O problema é que quando falamos "isso também vai passar", geralmente estamos tentando minimizar a dor. Relaxa, logo melhora. E às vezes isso é verdade. Feridas curam. Estações difíceis terminam. Deus traz restauração. Mas às vezes as coisas não passam rapidamente ou não passam de jeito nenhum. E aí, se você botou toda a sua esperança na ideia de que tudo é temporário, pode quebrar a cara e ser esmagado quando isso não acontecer. A Bíblia não promete que todas as nossas provações serão de curta duração. O que ela promete, em vez disso, é algo ainda melhor, que não estamos sozinhos nelas. Isaías 43:2 diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Mas note que o versículo não diz que o rio vai secar ou que você nunca vai se molhar. Diz que Deus vai estar com você ao passar pelas águas. Então não, a Bíblia não promete que todo sofrimento vai ser breve. Ela promete algo melhor, que não vamos enfrentar nada sozinhos. Sadraque, Mesaque e Abednego não escaparam da fornalha, mas Deus entrou no fogo junto com eles. Paulo não recebeu um passe livre quando foi preso e espancado. Ele recebeu a presença de Cristo, e isso foi suficiente. Então sim, às vezes Deus traz curas. Às vezes ele acalma a tempestade. E às vezes ele apenas te dá a força para suportar com ele ao seu lado. Isso também passará. Parece reconfortante. Mas nunca te deixarei, nem te desampararei. É uma promessa divina. Jesus nunca prometeu uma vida sem dor ou problemas, mas prometeu estar sempre presente. E é isso que nos sustenta. Deus age de formas misteriosas. Essa é uma daquelas frases que as pessoas soltam quando estão tentando dar sentido aos desvios estranhos da vida. Não conseguiu o emprego que tanto queria, mas recebeu um pix misterioso de um desconhecido? Perdeu a bagagem e encontrou um folheto evangelístico dentro? Quebrou a perna, mas conheceu seu futuro cônjuge no hospital? Deus age misteriosamente. Parece reconfortante e definitivamente soa bíblico. Mas, alerta de spoiler, não é. Essa frase saiu de um hino do século XVIII, escrito pelo poeta inglês William Cowper. A igreja gostou da linha e adotou como se fosse doutrina. E, para ser justo, a ideia por trás dessa frase não está totalmente errada. Os caminhos de Deus são mesmo mais altos que os nossos. Isaías 55:8-9 deixa isso claro.
Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, sim, Deus está além da nossa compreensão. Ele não está limitado pela nossa lógica. Ele vê o filme completo enquanto a gente só vê alguns frames. E sim, às vezes sua forma de trabalhar ou agir nos surpreende. Mas é aqui que precisamos ter cuidado. Nem tudo que é confuso vem de Deus. Nem tudo que é difícil de entender deve ser jogado na conta do mistério divino. Em outras palavras, só porque algo nos confunde, não significa que veio de Deus. Às vezes, sofremos por causa do pecado. Às vezes as coisas dão errado porque tomamos decisões ruins. E às vezes a vida é caótica porque a vida é caótica mesmo. Não tem nada de sobrenatural ou misterioso nisso. Além disso, nem tudo que Deus faz é, abre aspas, misterioso. Na verdade, Deus passa a maior parte das Escrituras se revelando para nós, através de sua palavra, através de seus profetas e através de Jesus. Jesus é o oposto do mistério. Ele é a manifestação da essência de Deus na forma humana. Colossenses 1,15 chama Jesus de a imagem do Deus invisível. João 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então sim, Deus é grandioso e algumas coisas sempre estarão além da nossa compreensão, mas não vamos usar o clichê de mistérios de Deus como um substituto preguiçoso para a teologia, ou, em outras palavras, como desculpa para não estudar o que ele já revelou. Deus já nos contou muito sobre quem ele é, o que valoriza e como age no mundo. A gente deveria ser estudante disso, e não apenas dar de ombros e dizer que as coisas de Deus são um mistério. Quando a vida ficar confusa, não saia apenas procurando sinais místicos. Vá para as Escrituras, porque Deus não apenas age de forma misteriosa, ele age de forma redentora, e muito do que ele fez ou faz, ele já explicou. Deus não vai te dar mais do que você pode suportar. É o que as pessoas falam quando querem animar alguém que está no fundo do poço. A intenção é boa. Força aí. Deus sabe que você aguenta. Mas isso, além de não ajudar, não é bíblico. Essa frase normalmente vem de uma interpretação errada de 1 Coríntios 10, 13, que fala sobre tentação, não sobre sofrimento em geral. Paulo está dizendo que quando você é tentado a pecar, Deus sempre provê uma saída. Ele não está falando que nunca vamos enfrentar circunstâncias que excedam nossa capacidade emocional, física ou mental. E isso é importante porque a vida constantemente nos dá mais do que conseguimos suportar sozinhos. Pergunte para quem já passou por depressão severa, perda de um filho, doença terminal, trauma, vício ou ansiedade. Tem momentos em que você simplesmente não dá conta. Fingir que deveria dar conta porque ouviu uma frase mal interpretada só adiciona culpa ao sofrimento. A boa notícia é que a Bíblia não nos pede para aguentar tudo. Pelo contrário, ela valida a nossa experiência e o nosso sofrimento. Em 2 Coríntios 1, 8-9, o próprio Paulo admite: Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas, como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Se Paulo, o apóstolo que curou pessoas, plantou igrejas e escreveu boa parte do Novo Testamento, disse que chegou no limite. E esse é justamente o ponto. Deus não espera que você lide com tudo sozinho. Deus não fica no céu assistindo você se debater e pensando: relaxa, eu não teria permitido isso se você não aguentasse. Pelo contrário, ele te convida a se apoiar nele quando suas forças acabam. O cristianismo não é sobre desenvolver uma resistência sobre-humana. É sobre aprender a confiar em Deus quando chegamos no nosso limite. Então, em vez de Deus não vai te dar mais do que você aguenta, que tal? Tudo bem não conseguir sozinho, Deus pode carregar o que você não consegue. O céu ganhou mais um anjo. Frase clássica de funeral, cartão de pêsames e post emocionado no Instagram. É carinhosa, consoladora e completamente antibíblica. Falamos isso porque estamos tentando expressar esperança, que nosso ente querido está em um lugar melhor, que seu sofrimento acabou, que algo bonito surgiu de sua partida. Esses são sentimentos humanos e compreensíveis, mas não é uma ideia que a Bíblia apoia. As pessoas não se tornam anjos quando morrem. Essa ideia de ganhar asas e tocar harpa numa nuvem vem mais de desenho animado do que da Bíblia. A Escritura é bem clara. Humanos e anjos são criaturas diferentes. Hebreus 1,14 descreve os anjos assim: não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação?
Em outras palavras, os anjos nos servem. Eles não são nós. São seres espirituais criados por Deus com papéis específicos. Eles não morrem, não se tornam humanos, e nós não nos transformamos neles na vida após a morte. E o próprio Jesus esclareceu isso em Lucas 20:36. Ele disse que na ressurreição seremos iguais aos anjos, não transformados em anjos, mas semelhantes na imortalidade. Essa é uma distinção fundamental. Quando um cristão morre, ele não ganha uma promoção para anjo da guarda. Ele vai estar com Cristo. Filipenses 1:23 fala: partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E honestamente, a realidade bíblica é muito melhor que a fantasia. Virar anjo soa meio vago e distante. Mas estar na presença de Jesus, totalmente restaurado, em perfeita paz no reino de Deus, não é apenas reconfortante, é glorioso. Então, embora a frase "o céu ganhou mais um anjo" pode soar bonitinho, ela desvaloriza o que Deus realmente prometeu. Não honramos aqueles que partiram com teologia de filme da Disney. Nós os honramos por nos apegar à verdadeira esperança bíblica, ressurreição, reencontro e vida eterna com Cristo. Da próxima vez que quiser consolar alguém, tente dizer: eles estão com Jesus agora, em paz. Entregue a Deus, deixe Deus agir. Essa frase ganhou força no século XX, nos círculos de autoajuda cristã. A ideia é simples. Pare de se esforçar tanto e deixe Deus assumir o controle. Até que soe espiritual, zen, quase místico. O problema é que, na prática, isso muitas vezes transforma a fé em passividade. E é aí que a coisa fica complicada, porque embora as Escrituras ensinem que devemos confiar em Deus e parar de tentar controlar tudo, elas nunca nos chamam a cruzar os braços. A fé bíblica é ativa, não passiva ou preguiçosa. Filipenses 2:12 e 13 mostra isso bem. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Então, você trabalha e Deus trabalha. Não é um ou outro, são os dois juntos. Quer entregar as suas preocupações para Deus? Ótimo. Quer parar de tentar controlar tudo? Excelente. Mas entregar as suas responsabilidades também? Aí já é demais. Podemos pensar nisso como uma dança. Você não está conduzindo, mas está se movendo mesmo assim. Mas Deus não vai te obrigar a andar em obediência enquanto você faz corpo mole. Ele te dá a força para caminhar, mas você ainda precisa dar os passos. Quando as pessoas falam entrega para Deus, muitas vezes elas têm boas intenções. Mas se não tomarmos cuidado, a frase se transforma em uma espécie de procrastinação espiritual e estou esperando em Deus se torna o mesmo que não quero tomar decisão difícil agora. A Bíblia está cheia de gente que teve que agir pela fé. Noé construiu a arca, Moisés enfrentou Faraó, Esther arriscou a vida pelo seu povo, Paulo não parava de viajar e pregar. Eles não foram passivos. Eles estavam em parceria com Deus, confiando nele, sim, mas também obedecendo, arriscando e andando em ousadia. Então, em vez de entregue a Deus ou espere Deus agir, que tal confie em Deus e dê o próximo passo? Porque sim, Deus está no controle, mas você ainda precisa se levantar, ler a Bíblia, consertar aquela briga, resistir àquela tentação, ajudar aquele vizinho, confessar aquele pecado. E lembre-se, a graça não elimina a ação, ela alimenta a ação. Mas por que se preocupar com tudo isso? Afinal, a maioria dessas frases não é uma heresia grave. Elas servem para encorajar, soam positivas e fazem parte da cultura cristã. Qual é o problema em repeti-las? O problema é que frases bonitas, por mais que soem espirituais, podem acabar por distorcer a verdade. E quando construímos nossa fé em frases de efeito em vez de estudar a Bíblia, acabamos com uma versão sentimental do cristianismo que carece do poder, profundidade e clareza do verdadeiro evangelho. Começamos a acreditar em coisas que Deus nunca disse. Consolamos as pessoas com meias verdades. Decoramos frases de efeito em vez de conhecer a palavra. Isso não é inofensivo. É perigoso, porque a má teologia não é só um problema acadêmico, é um problema espiritual. O que acreditamos sobre Deus molda como respondemos a Ele. Afeta como sofremos, como amamos, como suportamos e como compartilhamos a esperança que temos em Cristo. Quando a vida fica difícil, as frases sem fundamento bíblico não podem exercer nenhum poder real em nossa vida. Mas a Escritura permanece viva mesmo nas piores circunstâncias. Então aqui vai o desafio. Verifique a sua fé. Não com aquele influencer famoso que você admira, ou com aquele post bonito do Instagram, ou aquela frase enfeitada no Pinterest, mas com a própria Bíblia. Antes de repetir, Deus não dá fardo maior do que podemos carregar, leia 2 aos Coríntios. Antes de citar, odeie o pecado, ame o pecador, estude a carta de Judas. Antes de falar, entregue a Deus,
Veja o que Filipenses realmente diz. Deixe a palavra moldar sua cosmovisão e sua forma de pensar. Deus não nos deu frases de para-choque. Ele nos deu Cristo. Jesus não veio distribuir frases motivacionais. Ele veio trazer salvação. Ele não ofereceu platitudes, mas sim a própria vida. O Evangelho não é raso, nem é patético. É poderoso e transformador. Não é algo para simplesmente decorar e repetir. É algo que visa mudar você de dentro para fora. Então, vamos parar de citar coisas que soam bíblicas e começar a viver o que realmente é bíblico. Não se contente com o que soa cristão. Busque o que está enraizado em Cristo. Porque é a verdade que liberta, não as frases bonitas.